Hoje vou compartilhar descobertas que abalaram o mundo todo. Essa incrível história daria origem ao que ainda hoje é uma das maiores incógnitas arqueológicas da América Latina. Começando pelo túmulo de Jesus na Igreja do Santo Sepulcro, um local sagrado para cristãos de todas as denominações. Após 500 anos, o sarcófago foi aberto e examinado por cientistas, um evento de profundo significado tanto para os fiéis quanto para a comunidade científica global. Durante muito tempo, houve receios sobre a estabilidade estrutural do local, mas após estudos preliminares, cientistas foram enviados para uma pesquisa intensiva de 60 horas. O objetivo era verificar a integridade dos túmulos, coletar amostras e tentar localizar o túmulo de Jesus. Os resultados iniciais foram seguidos por um suspense intrigante, levantando questões sobre possíveis descobertas ocultas pelas autoridades. Além disso, o Portal do Sol na Bolívia, uma antiga estrutura que precede as culturas mesoamericanas, continua a fascinar arqueólogos. Com uma possível idade de 10 a 12 mil anos, há teorias variadas sobre sua origem e uso, incluindo a atribuição ao povo Tacana como um calendário astronômico. Esta porta de entrada para outro mundo intrigante é decorada com uma escultura de andesito basalto de uma cabeça desproporcional, possivelmente representando a divindade Contixi Viracocha para muitas tribos indígenas, uma figura que ecoa através dos tempos em várias fontes pré-incas. Essas civilizações antigas frequentemente viam o divino na forma de criaturas incomuns, uma reflexão fascinante sobre suas crenças e o misticismo que envolve o Portal do Sol. Mas pensando bem, depois de toda a trajetória da civilização, acredito que encontramos uma raça alienígena. As habilidades desses seres eram tão impressionantes que foram vistas como divinas. Quanto ao portal, seu baixo relevo sugere uma conexão com algum planeta do sistema solar, talvez o mesmo de onde essas criaturas misteriosas vieram. Quando finalmente decifrarmos esse calendário, pode ser que descubramos a rota para visitar os alienígenas e desvendar novos mistérios. Parece algo impossível? Na verdade, é uma tarefa bem possível. Parece até que o destino, a natureza ou algo superior nos dá pistas contínuas para nos ajudar a compreender o mundo, e aqui está mais uma delas. À primeira vista, pode parecer apenas um pedaço comum de granito, mas ao olhar mais de perto você nota algo surpreendente, um conector elétrico esculpido na pedra. Algumas pessoas dizem que nossa civilização é a mais avançada que já existiu na Terra, e talvez isso seja obra de alguém querendo brincar com nossa imaginação. Outros, porém, estão convencidos de que esta é uma prova concreta da existência de alienígenas, e o fato de os cientistas evitarem estudá-la só reforça essa suspeita. Há quem diga que, ao rotulá-la de falsificação, tentam desviar nossa atenção, enquanto secretamente estudam o artefato. Esse misterioso objeto foi descoberto em 1998, na América do Norte. O homem que o encontrou compartilhou a descoberta com amigos, e logo a história se espalhou, atraindo a atenção da mídia. No entanto, a maioria dos cientistas renomados não se interessou, alegando que a roseta na pedra era uma fraude. Mas alguns institutos decidiram investigar e afirmam que esse artefato pode ser o ponto de partida para revelações extraordinárias. Existem tantas descobertas que sugerem conexões com alienígenas ou civilizações antigas, mas a falta de especialistas suficientes faz com que muitas delas sejam esquecidas, enquanto o foco vai para outras, como Göbekli Tepe, o edifício religioso mais antigo da humanidade. Construído no período Mesolítico, seu complexo, cheio de camadas e esculturas impressionantes, teria sido um grande feito dos povos antigos se eles realmente tivessem se esforçado ao máximo. Você diz isso, mas vamos voltar à história. Oficialmente, naquela época, não havia civilizações ou mesmo grupos desenvolvidos de pessoas. Era uma sociedade primitiva de caçadores e coletores, cuja única preocupação era sobreviver dia após dia. Mas e se os historiadores estivessem errados? E se o mundo daquela época fosse completamente diferente do que imaginamos? Ou, quem sabe, será que essas construções foram feitas por alienígenas? Pense comigo, por que um grupo de pessoas antigas gastaria tanto tempo e esforço construindo algo assim, especialmente considerando seu nível de desenvolvimento? Esse tipo de construção não seria obra de um mês, ou mesmo de um ano.
A complexidade do design e as imagens gravadas nas pedras lembram as pirâmides egípcias, mas com formas diferentes e colunas que chegam a pesar mais do que os próprios blocos egípcios. A presença dessas esculturas sugere que, longe de serem primitivas, essas pessoas pertenciam a uma cultura avançada, talvez até uma civilização. Isso muda completamente o que sabemos sobre a história antiga e nos obriga a reconsiderar duas possibilidades. Ou reescrevemos nossa história, ou aceitamos que seres de outro mundo intervieram para facilitar nosso desenvolvimento. E falando em mistérios antigos, a Arca da Aliança é outro exemplo. Esse santuário bíblico, que guardava os 10 mandamentos dados a Moisés, desapareceu sem deixar rastros durante a captura de Jerusalém, ou até antes. Porém, há quem diga que a arca foi na verdade encontrada, mas mantida em segredo. A razão, ela não era apenas um objeto sagrado, mas uma espécie de bateria usada para alimentar as pirâmides de Gizé. Segundo essa teoria, a arca funcionava como um capacitor com 2 eletrodos, separado por um dielétrico. Mas, claro, as primeiras pessoas que descobriram isso não tinham ideia de como funcionava, e qualquer um que tocasse nela morria instantaneamente. Dizem até que quem lidava com a arca precisava usar roupas especiais e seguir procedimentos rigorosos. Agora, imagine-se como um explorador submarino, mergulhando nas profundezas do oceano em busca de coisas incomuns. Normalmente, você encontra apenas peixes raros ou artefatos curiosos, mas de repente se depara com algo totalmente inesperado, um ovo dourado gigante ou algo que se parece com isso. Quando o encontraram, ele estava preso a uma superfície rochosa e havia um buraco misterioso nele, como se algo tivesse tentado entrar ou sair. Parece o início de um filme de terror, mas essa é a realidade. Após essa descoberta, os cientistas ficaram sem respostas. Alguns sugeriram que poderia ser o ovo de uma criatura marinha desconhecida, mas a grande pergunta continua: por que era dourado? E afinal, o que saiu de lá? Apenas alguns restos de uma espécie de esponja foram encontrados, mas as amostras foram coletadas para análise de DNA e outros testes. O tempo dirá o que exatamente esse misterioso ovo escondeu. E agora vamos falar dos enigmáticos comprimidos Rongo Rongo. Rongo Rongo é o nome dado às tábuas de madeira com inscrições dos antigos habitantes da Ilha de Páscoa. O mistério por trás desses símbolos é que ainda não sabemos se cada um representa uma palavra ou uma sílaba, o que torna a leitura praticamente impossível. Esses escritos escondem segredos profundos e até assustadores, ao ponto de os cientistas interromperem seus estudos. Mesmo após mais de 150 anos de exploração, a escrita Rongo Rongo ainda é um enigma. Não há nada igual no mundo. Diferente dos hieróglifos egípcios ou fenícios, alguns desses símbolos são reconhecíveis, enquanto outros são totalmente desconhecidos. No total, os cientistas identificaram 800 sinais diferentes. Para os habitantes locais, essas tábuas eram objetos mágicos, com o poder de influenciar eventos da vida real. Por exemplo, acredita-se que ler uma tábua sobre a guerra poderia ajudar a derrotar inimigos, enquanto uma sobre crianças garantiria um parto bem-sucedido. Mas nem todas as descobertas surpreendentes vêm de objetos inanimados. Recentemente, nas profundezas das selvas da Tailândia, cientistas encontraram vestígios de uma antiga cobra gigantesca. O tamanho colossal dessa criatura poderia torná-la a maior cobra já registrada na história, o que mudaria nossa compreensão da evolução da fauna e, quem sabe, da própria história moderna. Porém, ainda é cedo para tirar conclusões precipitadas. As conclusões podem ser enganosas. Embora muitos acreditem que estamos diante de uma cobra gigante, também há quem diga que pode ser apenas uma formação rochosa incomum. O pessoal do Parque Nacional afirma que é apenas uma rocha rachada devido às mudanças de temperatura entre o dia e a noite. No entanto, se mergulharmos nas lendas antigas, descobrimos a figura da grande serpente, venerada como uma divindade. O enigma permanece. Ninguém encontrou de fato a tal cobra ou rocha, mas é algo que definitivamente não se confunde com uma pedra comum.
Agora vamos para o Iraque, onde em 1903 foi encontrado um portão enigmático. As fotos mostram arqueólogos perplexos diante dessa descoberta surreal, sem saber o que fazer com ela. Qualquer movimento errado poderia ativar o artefato, causando consequências irreversíveis. Após a publicação das imagens na mídia, elas começaram a desaparecer misteriosamente, como se alguém quisesse suprimir a existência desse olho mágico. Alguns o descartaram como uma farsa de um artista local, mas parte dos arqueólogos que estavam presentes naquele dia defendem que se trata de algo muito real, talvez até um portal estelar, um presente de outra civilização. Curiosamente, não se sabe ao certo qual das 7 fotografias é autêntica, e o artefato foi enviado para um instituto de pesquisa fechado. Os arqueólogos foram proibidos de falar sobre o caso. Agora, falando em mistérios, vamos voltar no tempo para falar das espadas de Ulfbert. Forjadas no norte, essas armas eram especiais, imbuídas de poderes místicos pelos ferreiros. As espadas Ulfbert eram conhecidas por conceder a seus donos a força dos lobos, com a magia capturando o espírito de uma matilha selvagem e o infundindo no metal. Dizem que essas espadas possuíam uma aura única e habilidades incomuns, tornando-as lendárias e quase sobrenaturais. As forças presentes nas espadas Ulfbert eram controladas com maestria e serenidade, mas carregavam algo além do que os olhos podiam ver. Essas lâminas possuíam almas vivas, muitas vezes acompanhadas por explosões imprevisíveis de energia mística. Elas mudavam de forma e cor, ganhando vida nas mãos de grandes guerreiros. O ar ao redor delas se enchia de sons uivantes, como se estivessem invocando os espíritos dos ancestrais. Hoje, acreditar nisso pode parecer fantasioso, mas não estaríamos falando sobre essas espadas se elas fossem comuns. O que torna as espadas Ulfbert verdadeiramente especiais é que sua fabricação envolvia uma tecnologia incompreensível para a época. Cerca de 170 dessas espadas já foram encontradas, datando entre o ano 800 e 1000 depois de Cristo. O mistério começa no processo de fabricação. O minério usado precisava ser aquecido a 1500 graus Celsius para remover impurezas, algo considerado impossível naqueles tempos. Além disso, as espadas eram feitas de aço de cadinho, com um alto teor de carbono, algo muito avançado para a época, mais parecido com as tecnologias modernas ou até futuristas. A pergunta que fica é: como, séculos atrás, essas pessoas conseguiram fabricar essas espadas com tal perfeição? Talvez essas lâminas jamais devessem ter sido encontradas, ou quem sabe, seu estudo possa nos levar a descobertas que vão além de qualquer coisa que possamos imaginar. Essas descobertas nos fazem questionar tudo o que achávamos que sabíamos, não é? E quem sabe o que mais está esperando para ser revelado. Se você curtiu esse mergulho nos mistérios do mundo, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal para mais conteúdos como esse, porque aqui a verdade nunca para de surpreender. Até o próximo vídeo. E lembre-se, o que está escondido nem sempre deve ser encontrado.